Pai, afasta de mim esse cálice, cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, cálice, Pai. De vinho tinto de sangue. Afasta de mim esse cálice, cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, de vinho tinto de sangue. Que é isso, hein? Que maravilha. Chico Buarque, hein? Nossa Senhora. Acho que nós estamos melhorando o nosso repertório. A gente tá melhorando o repertório. Nós estamos melhorando também nossa qualidade vocal, né? Graças às nossas fonoaudiólogas, né? Exatamente. Profissional, né? Profissional. Nada como a nossa santa aula, com a nossa santa cerveja, e cada vez se aproxime a cerveja. Exatamente. Professor Emerson Bruno. Diga, Marco Ferrari. Nas prévias lá de Donald Trump, o rei, ele que começou aquele programa O Aprendiz, vocês lembram? O Aprendiz. Você sabe, só uma pena, o Trump tá virando presidente, ia ser muito mais legal se fosse o Hugh Hefner. Não, mas enfim, isso é só um detalhe. Tudo bem. E a gente viu uma cena lá num dos momentos das prévias, que era uma mulher com cartaz. Sim, lembro. Para que a gente possa colocar essa situação as pessoas que talvez não estejam acompanhando as prévias, isso. O Trump é um indivíduo extremamente conservador, exatamente. Mas do lado republicano, né? Republicano conservador. E do lado bem negativo, então ele é contrário a esses movimentos migratórios de latinos, asiáticos e tantos outros que construíram, né, os Estados Unidos da América, fazem parte também já da cultura, já miscigenaram. Se a gente parar para pensar, ele é um cara que vai contra o próprio sonho americano. Exatamente, né? Ele é contra a venda desse sonho americano, exatamente. E aconteceu a cena que ela estava com uma bandeira lá do fora Trump, né, sentido que fosse fora Trump, assumindo lá que ela estava contrária, e ela foi retirada daquele evento no qual o Trump estava fazendo suas declarações. Sim. Supondo assim, nas Olimpíadas, por exemplo. Tá. Né, aqui no Brasil, Olimpíadas aqui no Brasil. Então nós saímos lá dos Estados Unidos e viemos para o Rio de Janeiro. Viemos para o Rio de Janeiro. Interessante. As Olimpíadas. Essas coisas não acontecem. É um país livre. Exatamente. Mas vamos supor que estivéssemos numa quadra de tênis e uma mulher com um cartaz escrito fora qualquer presidente em exercício. Ou fora fulano de tal. Mesmo que fora prefeito, fora governador, fora presidente, fora qualquer coisa. Né? Como isso seria visto aos olhos da nossa Constituição, aos olhos da nossa... Eu acho assim, não só aos olhos da nossa Constituição, como aos olhos do Supremo Tribunal Federal, que é o intérprete maior da Constituição e que, no caso prático, ocorrido, acontecido, se pronunciou a respeito. Né? A gente tem que lembrar o seguinte, o artigo 5º, inciso 9 da Constituição, ele garante a livre expressão da atividade artística, intelectual, de comunicação, né? Então nós temos essa garantia, nós vivemos em um Estado democrático de direito e qualquer regra básica de um Estado democrático de direito é liberdade. Então eu posso sim fazer o meu cartaz, ir para uma quadra de tênis, nos Jogos Olímpicos, no Maracanã, no Campeonato Brasileiro no Mineirão, em qualquer oportunidade onde eu tenho ali esse direito e esse momento para me manifestar. Tá? O que eu não posso, muitas vezes ali, é lesar o direito de outras pessoas. Mas eu posso fazer o cartaz ali, fora fulano de tal, fora ciclano, fora ciclana, tá? E exibir ali, independentemente de estar sendo transmitido. Sem qualquer... nenhuma autoridade, nenhum agente policial pode chegar ali e falar, não, você não pode ficar aqui com esse cartaz, você não pode aqui exercer essa livre, né, atividade de comunicação. Você está ali como um telespectador daquele espetáculo, participando ali daquele evento. Outra pergunta, está simplesmente expressando sua atividade. Isso está na minha camiseta. Eu posso ser proibido de entrar em algum lugar? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Você está com algum dizer na camiseta e você adentra num estabelecimento privado. Isso. A pessoa falou assim, não, com essa camiseta aqui você não entra. Nós vivemos em um estado de liberdade. Entendi. E não em um estado de exceção. Entendi. As pessoas precisam saber, né, que numa democracia, a respeitar a expressão e a comunicação das outras pessoas. Né? Então é livre a expressão da atividade intelectual, artística, cultural,
independentemente de licença ou censura. Nós que não podemos na época da ditadura. Por isso que nós estávamos cantando que cálice. Pois é. Então, assim, isso é totalmente... Da ditadura, a Constituição Cidadã, que é a Constituição de 88, ela proíbe qualquer tipo de censura. Então, eu não posso ter um agente de segurança retirando a pessoa de um estádio, de uma quadra de tênis, de um estádio de futebol, porque ela está com cartaz fora fulano de tal. Isso é um absurdo. Agora imagine uma pessoa, já vamos partir para um exemplo extremo, num estádio de futebol fazendo apologismo ao nazismo, cartaz, ao nazismo. Ou apologia a um crime, alguma coisa assim. Aí a gente está falando de uma situação diferente. Questão básica até que eu falo para os alunos de direito constitucional, nenhum direito fundamental, nenhuma garantia ou direito fundamental que você tem, ela é absoluta. Ele é incondicionado, né? Então, eu não posso, com base na minha liberdade, incentivar práticas ilícitas. Eu não posso, com base na minha liberdade, lesar o direito das outras pessoas. Então, se eu tenho lá um torcedor com uma suástica, com um cartaz fazendo apologia ali, ao nazismo ou a qualquer tipo de situação ilícita, aí ele pode ser retirado. Ou o cartaz ser tomado e ser rasgado, porque aí ele está abusando, ele está extrapolando da liberdade e da garantia concedida pela Constituição. Entendi. É aquela máxima do filósofo Kant, Kant, que a nossa mãe fala. Essa aula está ótima. Eu falo isso para meus alunos também quando essa aula. A minha liberdade termina quando começa essa liberdade do outro. E a questão dessa liberdade, até tem uma passagem que o próprio Kant coloca no livro dele, que é sentido, se por exemplo, o clima olímpico, mantendo o clima olímpico, um turista lá da Guatemala chega aqui e adentra no Rio de Janeiro daqueles táxis amarelos. Sim. Aí entra o primeiro trade-off da vida do taxista, cobrar certo ou não cobrar, Se ele cobrar certo com medo que o turista vá e reclame para alguém, ou seja, isso é uma atitude que segundo Kant não seria válida, porque a premissa dele é errada, ou seja, eu estou cobrando certo, eu como taxista, para eu não me ferrar, entre aspas, perdão a expressão, e não porque é certo. Então, em qualquer outra situação que for para eu não me ferrar, eu vou ter qualquer outro tipo de atitude. Então, exatamente. Essa condicionalidade, essa relação. Exatamente. Que aula... hoje foi bom, nós falamos de Kant, voltamos ali, os anos... Essa música é de quanto? Essa música é da década de 60 ou já é 70? Acho que é 70 e poucos, 70 alguma coisa. 67 e 70 alguma coisa. Mas é uma baita música, Chico Buarque é... Chico Buarque, eu acho. Chico Buarque, eu acho. Chico Buarque. Mas enfim, vamos lá? Vamos lá. Pai, afasta de mim esse cálice. Cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice. Cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Aê, santa aula com a nossa santa cerveja. Consegue ir um pouquinho mais rápido, não? Vamos lá. Não, é samba também não dá, Vamos fazer um jogralzinho? Então vamos. Não, jogralzinho não. Segunda voz. Tá. Eu posso fazer o sofrimento. Eu faço a primeira vez? Você faz a primeira voz. Pai. Tá. Aí depois vai. Cálice. Isso. Eu vou fazer o sofrimento. Ele faz, Eu vou trazer sofrimento. Meu Deus, os alunos já tá... Eu vou trazer o sofrimento. Tá valendo, vai. Os alunos a gente tá otimizando. Nós somos péssimos cantores, nós resolvemos investir. Minha professora de canto aqui, a fonoaudióloga. Obrigado, valeu, Fono. Rita, um abraço. Valeu. Nossas professoras de canto, nossas fonos. Pai, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. O que foi, porra? Eu tô bem. Tô de olho fechado, viajei. Pai, vamos lá de novo. Daqui a pouco eu vou pegar outra cerveja. Daqui a pouco, vamos lá. Vamos lá, 1, 2, 3 e já.